Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast aqui que fala de assuntos como gestão financeira de propriedades rurais, sucessão familiar, empreendedorismo no campo, liderança e também comunicação, além, é claro, de inovação e tecnologia. A gente sempre conversando com produtores rurais de todo o Brasil e também alguns especialistas do setor para trazer um pouco de informação sobre o mercado, sobre o negócio, sobre taxas de juros, sobre o agro num contexto geral. Então sejam bem-vindos, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, inscrevam-se também no Spotify, na Apple Podcasts, todas as plataformas de podcast disponíveis hoje no mercado. E hoje nós temos aqui um convidado especial, ele que é Arthur Toledo, pecuarista lá na região de Bauru, no estado de São Paulo. Ele também que é consultor em gestão e sucessão familiar. E ele vai falar um pouquinho de nós, como que é essa realidade, que ele vem trabalhando com produtores, que ele vem dando essa consultoria e ele vem conversando com diversas personalidades e outros produtores aí também da região dele. Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar sempre do nosso parceiro especial aqui, que é a Agrivale, né? A Agrivale, ela que trabalha com bioinsumos no campo hoje. E por que ela faz isso? Porque você sabe muito bem que a agricultura ela vem passando aí por uma revolução. As práticas agrícolas convencionais elas já não são mais tão sustentáveis e nem rentáveis para o agricultor, né? Então, o que a Agrivale faz? Ela faz parte de uma evolução com tecnologia e ferramentas que fazem parte da natureza. Ou seja, ela apresenta um portfólio de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental e que auxiliam a agricultura do futuro, hein? Esse portfólio, olha só, ele conta com 4 pilares: revitalização, proteção, potencialização e ativação. E cada um deles busca uma bioestimulação da planta e também do solo, além, é claro, da proteção de doenças, pragas e mudanças climáticas. Mas, gente, não é só conversa. A Agrivale ela é propulsora dessa transição. E ela inspira a conexão contando com artigos no blog, um pouco de postagens nas redes sociais, trazendo como que ela trabalha essa ideia de bioinsumos no campo, levando sempre prosperidade para os agricultores. E ela é bem otimista, sabe? Porque sabendo que é preciso ser ousado para entender o papel de uma empresa é muito mais do que os seus produtos, né? Ela reconhece essa importância do impacto no dia a dia das pessoas e também para o planeta. Então ela conta com a ajuda de muitos agricultores, né? Produtores que já praticam o manejo integrado, focado na qualidade e uso racional de recursos naturais. Então a Agrivale acredita muito nisso. Não deixe de conferir lá o site, agrivale.com.br, confira as redes sociais no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn, nas redes sociais como @AgrivaleBrasil. Então faça parte dessa evolução você também. E sem mais delongas, o nosso convidado hoje é Arthur Toledo, um cara que entende e fala de uma maneira mais descontraída sobre a gestão, sobre a sucessão. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast do AgroJovem, Arthur, e seja bem-vindo. Se apresente um pouco para o nosso pessoal, Bom, Lucas, muito obrigado pelo convite, Para mim é muito importante aparecer para novas audiências, para pessoas que também estão no segmento que eu estou e fazer esse trabalho de comunicação que eu acho super importante no agronegócio, E para quem não me conhece, talvez me conheça aí de algum lugar, a gente está sempre fazendo algum trabalho por aí na internet há algum tempo, Então, eu sou um cara que eu tô em Bauru hoje em São Paulo, mas eu sou de Maceió, de Alagoas, então sou um cara que eu nasci na praia, na capital de Alagoas, não tinha nenhum contato com o agro, a não ser familiares, Meu avô, parentes e tal, que tinha propriedade, fazenda, mexia com boi, com cana, mas eu não tinha esse contato no nível de entender de negócios, Era só de gostar de passear, E acabei vindo para São Paulo por outros motivos da vida, Enfim, e fui ter contato com o agro com 27 anos. Então, eu sou a prova viva que qualquer pessoa que mesmo que não nasceu na roça, não teve contato inicial ali com o agro, pode aprender e pode se tornar um profissional do agronegócio, mesmo sem ter um histórico ali, familiar, enfim, de ter nascido dentro da fazenda, Então, tem
tem muitas pessoas hoje que têm esse interesse, né? A gente conversa bastante com gente do Brasil inteiro, assim, então muita gente que fala, pô, cara, eu tô achando um negócio legal, eu queria começar, mas eu não entendo, né? Então, esse começo ali, eu tenho muito prazer de ajudar, de facilitar essa vida. Então, como eu tenho um ponto de vista do cara que chegou cru, eu também consigo me colocar no lugar de quem tá cru agora, que chega agora, né? E o pai, a mãe, o avô, alguém que tinha fazenda tá ali cansado no fim da vida ou morreu e daí cai um negócio na mão dele, o cara não entende de nada do negócio, mas entendeu que é um bom negócio e que ele tem vontade, ele gosta do assunto, quer continuar, né, quer dar continuidade no trabalho. Então eu faço isso com muito prazer, né, de dar esse caminho do começo, né. Então até o meu trabalho de internet, ele começou dessa forma, né, eu mostrando o meu dia a dia, mais para mostrar para meus amigos o que é que eu estava fazendo, que já era uma coisa muito ao contrário, né, da minha turma original ali, para o que eu comecei a fazer depois. É tipo, cara, que é isso, né? O que você está fazendo aí, né? De chapéu, andando de cavalo no meio do gado, né? Um cara da cidade, da praia, urbano, enfim. Então foi super legal esse começo aí, começou a surgir pessoas que começavam a perguntar coisa e em algum momento ali, que a história é longa, eu não vou muito pôr foco nisso, eu decidi que eu ia usar isso de forma mais assertiva e até de uma forma mais profissional. Então eu realmente tive a intenção de profissionalizar a comunicação, de ter processos ali para realmente ter resultados, né? E aí a partir daí isso foi gerando consequências, até momento em que eu comecei a fazer cursos de mentoria para iniciantes no agronegócio, iniciantes na pecuária. Então, assim, eu não sou agrônomo, não sou veterinário, não sou zootecnista, e eu tinha essa limitação assim, como é que eu vou fazer um curso de pecuária se eu não sou formado na área, né? Mas aí, essa demanda, conversando com o pessoal, os caras falaram, cara, mas você é pecuarista, você pode falar o que você faz. Eu falei, tudo bem, né? Então, partindo desse pressuposto, vamos começar a fazer. E aí fui estudando, fui fazendo curso, fazendo um monte de coisa, e nesse meio do caminho fui afunilando esse trabalho junto com a consultoria que eu estou hoje, que é a Trato Consultoria, que eu participei de cursos dele, fiz amizade com a turma, e com esse andar da carruagem, com muita coisa que foi acontecendo, eu comecei a trabalhar com eles, né, de forma indireta primeiro, né, e hoje em dia eu estou diretamente no trabalho com eles, né, então além da pecuária de corte, né, que eu faço aqui, eu faço esse trabalho da consultoria, que não é, a consultoria não é pecuária, não é uma consultoria de pecuária, é uma consultoria de gestão de propriedades, proteção patrimonial, todo esse assunto que envolve governança e envolve família, envolve sucessão familiar, porque praticamente todas as fazendas envolvem família na história, né? É basicamente esse aí o começo da história. É bastante coisa para um imigrante do agro, digamos assim, né? Você falou que chegou ali para tocar com 27 e hoje está quantos anos já na pecuária? Eu tenho 7 anos que eu tô nesse negócio, eu tô com 34 já agora. Uma pegada boa. E sabe o que eu vejo que é mais interessante para você que entrou depois, né? Porque você não pegou aquelas manhas do tradicional, né? Então isso aí é até um ponto assim, que por um lado isso me ajuda a enxergar esse ponto, né, que dificulta muito quando você já é do negócio, de não aceitar coisas novas, né? Mas do outro lado me dificultava como gestor de uma propriedade para implantar coisa para os funcionários, né, para os peões, que aí lá vem esse cara, com esse cabelinho penteadinho, com roupinha limpa, querendo me ensinar. Esse cara não sabe nada, como é que esse cara vai me ensinar, né? Então, assim, tem essa dificuldade, tem essas duas pontas, né? De ser bom por um lado e de ter desafios por um outro, né? De você não ser da área, né? Exato. E para ir superando isso, você acha que o que conta mais? Acaba contando mais a experiência, a forma de se comunicar, a liderança desse pessoal, né? Porque são várias frentes que também, muitas vezes, faz falta numa fazenda, numa propriedade, né? É a forma de se comunicar com o funcionário, com as pessoas e até saber liderar, né? Uhum. Uma coisa base para a maioria dos problemas da humanidade chama comunicação, né? Então, se você
souber falar a língua que as pessoas falam. Isso que eu tô dizendo não é simplesmente o idioma, né? Tipo, saber o que aquela pessoa, ouvir o que ela tá falando e saber colocar o que você quer com clareza para que ela entenda, isso já ajuda a resolver a maioria das coisas. Mas um ponto interessante que eu me recordo bem, assim, do começo, né? Como é que eu vou ganhar a confiança dessa turma? Porque eu entendi que eu tinha que ganhar a confiança deles, que eles tinham que ver em mim que eu era capaz, apesar de não conhecer o serviço detalhadamente ali, eu era um cara que conhecia de serviço de uma forma geral, né? Eu já tinha experiência de trabalho e outras coisas na minha vida, né? Então, eu me coloquei no lugar deles. Então, realmente, os primeiros anos eu vestia a camisa de peão da fazenda mesmo. Então, assim, todo o trabalho pesado que você imaginar na fazenda, eu me propus a fazer e faço até hoje quando precisa. Porque precisa fazer, precisa ser feito. 2, porque para aprender, para dar ordem em alguém, você tem que saber como se faz, porque não tem como você mandar o cara fazer e cobrar o que ele tá fazendo se você não sabe como é que faz, né? E outra, que isso gerou com eles um respeito muito grande comigo, e que, pô, esse cara, ele se ferra junto com a gente aqui. Então ele não é só um cara que chegou aqui e mandou, deu a ordem e voltou pro ar-condicionado e tá lá dentro, né? Deu 5 horas, ele tá no ar-condicionado e vai embora. Não, tipo, então, o serviço pesado mesmo, mexer com gado, que você começa e não tem hora pra terminar, né? Escurece e você tá lá no meio do gado e sujo de lama e vento e poeira e cai de cavalo e tudo isso, eu passei por isso e com certeza fez muita diferença para adquirir a experiência que eu precisava ter num curto espaço de tempo, né? Para que realmente eu sentisse a liderança com a turma, né? Então, assim, em paralelo, né? E aí tem uma questão muito de estilos, né? Cada um tem um estilo de ser líder, né? Tem alguns que são mais eu mando, você obedece e briga e vai pro pau e acabou. E tem pessoas que vão mais para tentar aquela ideia, né? Inspirar as pessoas ali a fazer o que elas entenderem que são parte do processo e que precisa deles, e que você é mais um que tá ali para somar. Você não tá ali para atrapalhar a vida dele, você tá ali para ajudar o negócio, né? O negócio render. Então isso teve muito resultado, assim, né? Então é uma das coisas que eu muito falo com os produtores, com o pessoal iniciante, com o pessoal mais experiente, né? Inclusive, a gente pega muito nesse ponto das pessoas, do assunto gestão de pessoas, né? A gente vê realmente muito problema. Eu acho que se você perguntar no Brasil de cima a baixo, não só no agro, mas vamos falar do agro, qual é o maior problema que você tem hoje? 9 em cada 10 vai dizer que é pessoas. Equipe, funcionário, um pior que o outro, é uma desgraça, não tem jeito, isso aqui só tem que acabar tudo mesmo, arrendar tudo pra usina, que não, né? Essa aí é uma lamúria comum no Brasil, essa aí, né? E o produtor, eu não sei na sua região, mas o produtor no geral, assim, os que eu conheço, ele já gosta de reclamar um pouquinho, né? Isso é pra tudo, né? Mas acho que a gente tem um pessoal mais antigo, assim, que né? Eu gosto muito de colocar uma coisa que tem gente que se ofende quando a gente fala isso, assim, de virar o dedo pro dono da propriedade, pro produtor, e falar assim: se a sua equipe é ruim, a culpa é sua, porque você contratou errado e porque você mantém os caras que são ruins. Quando você mantém um cara ruim na fazenda, o bom, você tá dando um recado pro bom que, o padrão é esse. Se você for ruim igual ele, você fica aqui, ninguém vai mandar você embora. Então, qual é o estímulo do cara bom ser melhor? Não tem estímulo. O estímulo dele, se você quiser ser melhor, vai ter que sair daqui, né? Porque isso aqui é sem futuro. A gente tem muito essa visão, eu falo isso pra cliente da consultoria, que eu falo, do ponto de vista dos seus funcionários, é sem futuro trabalhar aqui. Aí você vê o cara engolir seco, querer me mandar eu me ferrar. Sem futuro, né? Qual é o futuro do cara trabalhar aqui pra você? Exatamente. E nós que atende o produtor, nós temos que falar a verdade. Não é... Se for pra falar só o que ele quer ouvir, ele já sai sabendo que, né, o que ele... Então, assim, tem que jogar, às vezes, essa realidade aí que você tá passando muito bem. E quando você vai mais pra um lado de negócio, levando pra ele, tem a facilidade dessa comunicação também, ou ainda tem uma certa resistência? Porque você faz essa consultoria em gestão e sucessão, que são duas áreas bem delicadas, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, é a gente colocar na cabeça... Normalmente, assim, a gente não faz um trabalho que a gente tem que forçar nada ao cliente, porque é o cliente que procura a gente, né? Então, acredito que você seja a mesma coisa. O cara, quando procura a gente, é porque ele tá precisando e ele já entendeu que sozinho ele não vai dar conta. Então, você não tá ali tentando fazer nada com o cara. Ele fala: eu tenho um problema, eu acho que você pode me ajudar. Então, você fala: então, se você quer ajuda, tá preparado, é isso aí. Primeira coisa, você vai entender que isso aqui
é uma empresa e não um anexo da sua casa, né? Então, a coisa mais comum do produtor rural é não ter nenhum tipo de formalidade para nada, o que reflete em tudo, né? Então, o financeiro do cara, a carteira do proprietário, do produtor, é o caixa da fazenda, né? Então, não se tem a menor diferenciação de onde vem para onde vai dinheiro. Simplesmente, talvez tenha um caderninho que se anota as principais coisas, não é nem tudo, as principais coisas. O adubo, ele sabe quanto ele pagou, o gado, ele sabe o valor do gado, mas quando você começa a ir para as coisas menores, daí o cara fala, não, isso aí, se eu for fazer conta disso, é perda de tempo isso aí não vale a pena fazer conta disso. E aí quando você faz a conta de tudo isso e consegue transformar isso num documento, consegue mostrar para ele um orçamento para o ano que vem, vamos fazer um orçamento para o ano que vem, quanto você vai gastar. E você segue ao longo do ano fazendo orçado versus realizado, né? E o cara vai vendo aquele resultado, aí você consegue ver aonde que estava indo dinheiro embora, você consegue ver lugar que está dando dinheiro, ele nem sabe, né? Então acaba tendo um direcionamento que muda o jogo, muda completamente o jogo. E essa informalidade com o financeiro, isso se reflete em problemas familiares, né? Porque normalmente os sócios de um negócio ali são família, então é irmão, é tio, é primo, tem sempre tem enroscos bem piores, né? Tipo, mulher do segundo casamento com filho do... Nossa, tem rolo grande nessa história, né? Todo mundo conhece, né? O tal do cunhado, né? Tem um monte disso daí. E como não há uma demonstração de resultados financeiros claros, né? Tipo, chegar no fim do ano e falar, planejei isso aqui, a gente produziu tanto, vendeu a tanto, custou tanto e o resultado é esse. Isso não existe. O cara não existe esse documento. Então fica aquela sensação assim de que, como as pessoas não veem dinheiro, é só o rolo, né? A gente fala assim, o cara vai só rolando aquilo ali. Ele compra, ele vende, ele paga as dívidas, ele vende, ele paga as dívidas, ele compra mais coisa, faz dívida. Então ele não vê dinheiro sobrar aquilo ali, né? E aí acontece bastante isso em empresas familiares, né? E ter 2, 3, 4 anos que os caras não dividem lucro com ninguém. Falam, esse ano deu ruim, não tem dinheiro pra ninguém. Então, assim, a conta da sua casa ali, a sua comida, essas coisas, beleza. Mas dizer que vai comprar carro novo, que vai viajar, não vai nada, não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra nada. Tá morando numa casa velha, andando num carro velho e não tem dinheiro pra nada. E aí, o que acontece? Aí aparece o cunhado, a irmã que mora em outro lugar, que não tem nada a ver com o negócio, fala assim, o que vocês estão fazendo aí no negócio? Porque tô vendo aí, né, que tem tanto de terra que se fizer uma continha vale tanto e cadê o dinheiro disso daí, né? E aparece, não pode dizer assim, você é tonto. Seu irmão, aquele lá, o da fazenda lá, tá de Hilux nova. Eles não sabem que a Hilux é financiada até o talo, mas tá de Hilux nova. Então eles falam, não, teu irmão tá de caminhonete nova e tu andando num Gol velho, né? Então começa a ter aquele fuxico, aquele espaço da fofoca, que isso vai gerando problemas, né? Começa, né, de criança e vai até cara de 70 anos, que muitas vezes não brigam, às vezes, necessariamente, mas fica um amargo no cara. Quando você fala das contas, fala assim, eu sei lá, né? Você vê que o cara não quer nem falar daquilo que é um assunto dolorido pra ele, porque lá no fundo você puxa e fala assim, porque papai gostava mais dele, eu sou o filho que só me lasco, ele é o preferido de papai. Tem muito isso daí. Mas por quê? Porque os caras não têm um número. Então quando você põe o número pros caras, pra todo mundo, consegue fazer um demonstrativo, prever o próximo ano, por mais que não vá acontecer o previsto, mas você tem um caminho e no fim do ano conseguir realizar de novo um papel e falar, olha, este ano estamos 200 mil mais ricos ou 200 mil mais pobres, mas tá aqui a prova disso aqui. Aí começa a clarear o negócio, aí começa a ser, discutir ideias, discutir estratégia, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo outro, se não arrenda um pedaço para pagar a dívida, se pega a dívida de curto prazo que tá ali, que tem que vencer, não troca por uma de longo prazo, essas coisas que, né, dá pano pra manga de falar, mas quando você consegue resolver isso, você vê todo mundo mais tranquilo, porque você não deixou brecha, né, para o problema que é gerado, né, por esses conflitos de não haver uma pessoa que realmente mostra resultado ali e divide tudo direitinho. E isso é um profissional, né, um executivo profissional de empresa, né? Tem muito assim, é de qualquer jeito, é daquele jeito, tem controle de nada, não sabe se tá dando, não sabe se não tá, é um rolo, né?
sabe o que acontece depois? E quando tinha o patrono lá, o avô já, né? Era uma propriedade, ele tocava, tinha 500 hectares. O problema é quando começa a entrar um monte de família e não tem visibilidade, aí fala, não, agora eu quero o meu quinhão aqui, eu quero o meu também, e vai dividindo. Quando ele divide lá em 3, 4, fica umas propriedades já menores. Então a estrutura para rodar 4 propriedades menores já fica mais caro, um custo fixo, começa a ter outros problemas, né? Funcionários e por aí vai. Ou tem que tocar ele mesmo, ok. Então, o que era um baita negócio começou a ficar pequenos negócios. E continua sem gestão, muitas vezes, né? Porque paga as contas, muitas vezes pode até não ter uma dívida, mas daí também não sabe o que está acontecendo. E, no caso, você está falando da pecuária, mas quando eu vou para a agricultura, aí que volta, é custeio agrícola, aí é máquina, é financiamento para cá, é financiamento para lá, porque o crédito, de certa maneira, ele é um pouco mais fácil, tem um certo subsídio, mas facilita muito o crédito, né, na agricultura. E qual que é o problema disso? Até tem uma margem muito boa, né? O custo de produção, o produtor consegue controlar, ele faz orçamento para, né, roda a cidade inteira buscando orçamento. Mas o problema é que o fluxo de caixa fica descolado e quando ele tem que pagar, às vezes não está num bom momento de mercado. Então ele produz muito, porque ele entende do campo. Ele tem uma margem boa, se você for olhar em compra, né? Compra para... Mas quando ele vai vender, às vezes ele precisa vender a maior parte, uma grande quantidade de grãos, por exemplo, num momento onde que ele tem que pagar o financiamento. Sem contar a questão tributária, que daí é outro rolo, né? Outro enrosco. Então, e daí quando vai ver, não sobrou muita coisa mesmo, né? Sim. E quando tem, aí tem um caixa grande, né? Porque daí é a hora que o sufoco maior ainda não chegou, né? Porque a gente tava conversei hoje com o Bassani, né? Ele é consultor financeiro, a gente falando, né, que o produtor ele começa a entrar num problema grande quando ele tá num momento de bonança, de prosperidade. Porque daí ele se empolga para querer fazer investimento aqui, inventa uma coisinha lá, e aí não tinha dinheiro para tudo que ele quis, né? Daí ele financia mais um pouco, e na primeira crise ele acaba ficando sem caixa muitas vezes, ele tem que descapitalizar, tem que vender um pedacinho de terra, tem que vender uma máquina, um equipamento ali assim para fazer um caixa, para não ter que, né, fazer... Porque a conta é simples, né, Arthur? Ou você vende um ativo ou você aumenta o passivo, né? Não tem como fugir. E isso é independente de quem faz conta, né? O número existe. Então, assim, essa visão que a gente tem que começar a planilhar tudo isso daí e colocar esses números na frente. Por quê? Porque o agronegócio é um negócio muito bom. As atividades rurais, tanto a pecuária, a agricultura, tem os seus momentos de alta e baixa, né? Você sabe muito bem disso. Mas, assim, se ele conseguir ver o que está acontecendo, porque até os planejamentos... vamos fazer um planejamento aqui. A gente é muito otimista nos planejamentos. Sim. Na hora da execução é outra pegada, né? E daí, como não tem tudo o número na frente... Aí, para planejar é fácil, né? Você pega a quantidade de saca pela produtividade, preço de mercado e você tem uma noção lá do potencial. Aí você baseia o custo no que você planejou. Mas quando você vai para a realidade, ali assim, tem muitas coisinhas pequenas que vai influenciando, né? Inclusive agora juro, daí posto, às vezes não produz. Então, é um abacaxi, assim, que o agronegócio, ele é complexo de se trabalhar, né? Esse assunto do finanças, né, nas fazendas, ele é um assunto que começa com finanças pessoais que as pessoas simplesmente não entendem. Então, as pessoas, de uma forma geral, eu falo até assim, porque eu também, em algum momento da vida, também não entendia dessa conta. Você toma uma decisão muito infantil, assim, muito no ginásio, né? Tipo, como é que você fez uma besteira dessa? Porque você não sabia como funciona a lógica do dinheiro, né? O dinheiro, se você toma dinheiro, você vai pagar juros, né? E aí tem a questão do crédito rural, ali que você tem um juros mais barato, você tem um dinheiro mais barato que te ajuda a ou custear a sua produção desse ano, ou você investir para você pagar a longo prazo. E aí, isso assim, são regras, né? Que, pô, os caras não entendem que, vamos lá, tem inflação. O que é inflação? Que o dinheiro perde valor, que as coisas... o preço das coisas muda ano a ano, e não necessariamente o valor nominal tem a ver com o valor real das coisas. Então a gente vê, trazendo para a pecuária, mas a agricultura também aconteceu isso nos últimos 2 anos, um pico de valor nominal de preço subir muito, e daí assim a sensação para as pessoas que não fazem a conta de entender os mecanismos financeiros, não entendem de dinheiro, é assim, se o preço subir, o negócio tá bom. Então quer dizer que eu estou ganhando dinheiro, né? O preço da soja subiu, o preço do gado subiu, o preço do milho subiu, o preço da terra subiu, então quer dizer que eu estou ganhando dinheiro. Pois é, a gente sabe que
mesmo com o preço das coisas subindo, tem gente que não ganhou dinheiro. E agora que começou a cair um pouco o preço, algumas culturas aí perdeu um pouco de preço, acho que soja também perdeu um pouco, milho perdeu um pouco, gado perdeu um pouco. Tem gente que tá ganhando dinheiro mesmo com o preço nominal caindo. Então isso tudo tem a ver com a gestão financeira, com você entender a lógica do negócio, né? Então o mercado, eles têm ciclos de altas e baixas, tem a questão dos custos, então tudo isso tem que ser levado em conta. A gente vê muita gente animada porque assim, se o preço subiu, tá bom. Se o preço caiu, tá ruim. E quando é a hora que o cara se anima? É quando o preço sobe, mas o preço subiu, você tá vendendo o negócio hoje. Só que você trabalhou com os custos do ano passado. Você plantou ano passado, no começo da safra, que foi ano passado, né? Você investiu nisso ano passado, com custo mais barato, você tá vendendo hoje nesse preço. Beleza, você teve um lucro aqui, um resultado positivo. Aí vem o próximo ano, aí o cara tá animado, porque o negócio foi bom, ele bota tudo de novo, né? Ele coloca, eu costumo dizer que o agricultor, ele é all in, all the time, assim, é tudo, vai tudo, ele não tem aquele negócio assim, vou colocar um pouquinho aqui, vou manter o que eu... Não, se o negócio tá bom, ele vai pra cima, ele pega mais financiamento, ele aumenta, ele faz arrendamento que ele nem sabe se vai dar conta, mas ele arruma arrendamento e paga mais do que vale arrendamento. Então se todo mundo tá pagando, sei lá, 20 sacas de arrendamento, ele paga 30 para não perder, porque lá ele vai fazer falta lá na frente. Porque o custo subiu, o custo vai subir, tá subindo esse ano, o preço tá caindo, então a gente tá vendo um monte de gente que tá com muita dificuldade de ter resultado esse ano, e vai ter resultado negativo, vai perder dinheiro, está perdendo dinheiro, não vai conseguir pagar as contas, vai ficar com prejuízos aí e talvez vai se enrolar, vai ter que vender um pedaço, vai ter que se desfazer de alguma coisa, e que isso é a parte, vamos falar, o lado bom todo mundo sabe ver fácil e se anima. E na hora que o negócio fica ruim, também a galera desanima muito fácil. Então, assim, é muito volátil. O pessoal se anima, faz loucura, e daqui a pouco todo mundo se ferra também. Aí fica todo mundo meio triste. Aí no primeiro sinal de melhoria, o pessoal se anima de novo e vai embora. Então, assim, é um ciclo. Agora, tem pessoas, né, muitas pessoas, que entendem que o agronegócio é um negócio a longo prazo, né, que você não pode fazer conta só de uma safra ou só de um ano pro outro. Você tem que fazer conta de 5 anos, de 10 anos, que na média vai ser positivo, se você fizer as coisas certas, se você não quebrar antes disso. Porque quebrar, né, as pessoas, quando a gente tem de quebrar, ninguém quebra por falta de vender e nem por causa de preço. O cara quebra porque ele não tem recurso para pagar as dívidas, porque ele tem um erro no fluxo de caixa. Ele tem vencimentos a pagar agora no fim do ano e ele não tem o dinheiro para pagar. Então ele vai ter que arrumar uma solução, e às vezes essa solução já não existe mais, porque ele já fez tanto compromisso, fez tanta dívida, que ele vai vender tudo e ainda vai ficar devendo. Então, é triste essa realidade, mas a gente conhece pessoas que passam por isso, né? E você comentou, né, que começa nas finanças pessoais. E quando o mercado está em alta, todo mundo olha para o preço lá do faturamento, né? Faturamento potencial, e a família principalmente. E cada um quer um pouquinho, né? E se não tiver esse controle, assim, quanto que eu posso tirar do negócio sem afetar a lucratividade? Né? Então, porque muitas vezes vai tirando aqui e o custo hoje de vida tá mais alto, principalmente no campo, sim, né? Porque daí você tem que ter um carro melhor, você tem que ter, a casa já é um casa melhor, muitos produtores já moram na cidade, então, mas daí tem uma casa no sítio que mantém lá um funcionário, aí tem a dele, e começa a ter um custo familiar alto. O filho resolve fazer faculdade fora, já tem que dar um carro para ele, e isso daí quando vê, isso acaba virando um câncer do negócio também, não tem? Sim, assim, como o cara mistura negócio com a finança pessoal, não tem separação, então o que acaba fazendo é tudo que o cara ganha no negócio é só para pagar a vida pessoal deles. Tem muita gente, não é só no agro não, tem muita empresa que é assim, o dono tá quebrando a empresa, né? Não é nem a empresa, é o dono, tudo que entra de recurso o cara pega para pagar as coisas dele. Então, como ele não se planejou, como ele não entende desse jogo do dinheiro, ele não entende, então ele vai pegando o recurso onde tem. Então eu conheço muita gente que tá fazendo aquele pior tipo de negócio, que aí começa a ter que estar passando cheque pros outros, descontando na mão de agiota, não sei o quê, porque o cara já não tá no fim do recurso. Aí começa a ter que entregar carro, a ter que entregar coisa que, tipo... E tudo porque o cara podia ter uma situação bem mais estável se ele conseguisse
pelo menos prever, olha, o meu limite é isso aqui, eu não posso mais gastar do que isso na minha vida pessoal. E isso daqui, ó, a empresa, fizemos a foto da empresa. Esse ano gastou X, recebeu Y e o resultado é esse. Desse resultado, quanto a gente vai reinvestir no negócio, quanto a gente vai dividir aí para gastar. O dividir para sócio é isso aí, ó. Para pagar um carro novo, para pagar uma viagem, para pagar as contas. Se o cara não tem a educação de ter um salário declarado ali dentro do custo de produção. Então, assim, tem muitas variáveis aqui que a gente pode colocar, mas a base, né, para que todo mundo possa entender que o fluxo de caixa do proprietário, ou seja, o quanto ele precisa de dinheiro todo mês, acaba estragando muitas vezes o negócio da fazenda do cara ali, porque onde entra de dinheiro é um ralo aquilo dali, é um ralo para tudo, né? O grande problema que a gente vê, que eu vejo de finanças no agronegócio é fluxo de caixa, que as pessoas têm um dinheiro imobilizado muito grande, terra vale muito, a operação dele é uma operação que por menor curto prazo que tenha, é uma safra. 6 meses, 8 meses, 10 meses. Então você pega um dinheiro, você coloca um dinheiro hoje e você vai pegar esse dinheiro daqui a 8 meses, sendo conservador, né? Pegar o dinheiro daqui a 8 meses. E nesses 8 meses você faz como para pagar os seus funcionários? Você tem 5 funcionários, vamos dizer que seja de salário mínimo, que você já paga o salário mínimo, mais FGTS, INSS, não sei o que lá, os custos tudo que vence todo mês. Esse tempo você faz o quê? Como é que você paga essas contas, né? É isso que acontece, né? O cara vai rapando dinheiro de tudo que é lugar, vai fazendo umas dívidas por aqui, outra ali, e quando ele chega o dinheiro lá na frente da roça, que sai o dinheiro que ele vendeu as coisas, só dá para pagar mesmo aqui o que ficou para trás, o buraco que ficou para trás, né? E quando a época é boa, o que acontece aí com vocês? Vocês se percebem aí? Que tem época que dá dinheiro, né? A turma se anima, né? A gente começa a falar assim, o cara começa a fazer loucura, começa a pagar o que não vale nas coisas, porque fala, não, tipo assim, quando você tá sem recurso, você vai pechinchar, você vai brigar, você vai fazer um diabo para pagar menos nas coisas, né? Isso tá um pouco da cabeça do ser humano, né? E quando você tá em abundância, ele tá sobrando, você fala, rapaz, tem uma coisa que o pessoal fala assim, coisa feia, fazendeiro, tem dinheiro, fica pichinchando, né? Fica fazendo conta de 10 real numa loja de parafuso, não tem nem vergonha. Pois é, cara, esse cara tem que fazer essa pichincha, porque tudo isso é uma questão assim, de mentalidade. Tem gente que tem prazer de pagar a mais do que vale para dizer que tem dinheiro. Quanto que é? Tanto? Pá, pago, foda-se, eu tenho dinheiro, eu sou rico, né? Porque ele tá bem agora, esse ano, né? Então, a gente costuma até fazer uma analogia, né, com o que acontece com a pecuária, falando da parte operacional, né, que é a época das águas, que o capim tá abundante, né? É na época das águas que você se prepara para seca. É ali na época das águas que você tem que fazer o seu silo, que você tem que fazer o seu feno, que você tem que ter uma estratégia para ter pasto na hora da seca e uma forra, né, ter o alimento da seca. Só que na época das águas tá sobrando, então você não se preocupa com aquilo, você não sente aquilo. Então você vai lá, de qualquer jeito. Aí, o que se perde de pastagem no Brasil, tem um consultor que fala só sobre pastagem, isso é só para fazer o raciocínio, né? Ele fala que cerca de 2/3 da pastagem no Brasil ela é desperdiçada, porque o cara deixa passar do ponto, né? O capim ele tem um ponto ideal de colheita que dali para frente ele começa a perder valor nutricional, né? O capim fica passado. 2/3 do capim no Brasil ele é perdido porque ele passou do ponto, quando os animais pisar vai derrubar aquilo ali, vai virar só talheira, não tem valor nutricional. O cara deixou passar. Agora por que faz isso? Porque tá sobrando, né? Tá sobrando. Que hora que ele vai dar falta disso? Na hora que tá no julho, agosto, tá no auge da seca, aí não tem capim, o capim que tinha perdeu, não fez silo, não fez feno, não comprou nada com antecedência, vai comprar agora. Aí agora você vai ver o quão caro é você não ter guardado na época que tava boa. A mesma coisa é pra tudo, né? O cara quando tá bem, o ano tá bom, deu dinheiro, o cara não pensa, né, não vamos generalizar, tem muita gente que pensa, tem muita gente que é mais segura, tem muita gente que tem esse pensamento
mais conservador, de guardar dinheiro, de fazer poupança, mas ainda é um pensamento de fazer poupança, né? Vou guardar embaixo do colchão aqui, né? Então ainda tem uma limitação aí, mas tá bom, ainda tá funcionando, né? E aí quando chega na época da seca, na época que o dinheiro aperta, que a roça dá ruim, daí o cara tá sem recurso nenhum, porque ele não guardou nada. Então a gente fala isso agora para quem está tendo prejuízo na pecuária ou na agricultura esse ano. Mas como é que faz? Como é que faz com o preço desse jeito? Eu falo, cara, nos últimos 3 anos, você não ganhou dinheiro? Ganhou, guardou dinheiro? Fez o investimento ou só torrou o dinheiro que tinha, né? Aí você vê a resposta. E me diz uma coisa, como que você acha que isso aí vai influenciando na sucessão familiar? Porque influencia na sucessão familiar, né? Então o que acontece? Uma coisa que eu percebo até que a gente estava falando... Esses dias eu estava comentando com uma família que a gente atende, né? Como é que você vai atrair um cara novo que tem muito isso? O cara que fez tudo no passado, sofreu aí anos 70, 80, se lascou bastante, né? Misturava veneno na mão, no balde, aquelas coisas que tinha nos anos 80, né? Fazia tudo na loucura e sofreu bastante, quase quebrou na época do Collor, daí melhorou o negócio, mas hoje em dia tem um ativo bom, um patrimônio bom. Normalmente esse pessoal que sofreu bastante, eles fizeram questão de mandar os filhos para a cidade estudar, né? Então, que seja no agro ou que seja fora do agro, vai para a cidade estudar, você tem que ter um diploma. Isso aí é a única exigência que eu faço, é que meu filho tenha diploma. Alguns já pressionam que tem que trabalhar aqui no negócio, outros deixam o cara livre. Só que aí o cara vai pra cidade e começa a enxergar outras coisas, começa a enxergar carreira, começa a enxergar uma vida diferente, que quando ele vê, ele se recorda do sofrimento que é a fazenda, ele fica meio, sabe, tipo, eu não queria me meter nesse sofrimento lá, isso aí não é vida não, meu pai sofre demais à toa. Aí tem 2 coisas, um é o cara que não tem interesse de vir para um negócio. Ele não tem interesse porque ele achou um outro lugar no mundo, uma outra coisa para a vida dele, que até é no agro, mas ele trabalha no agro em outra coisa, em outro lugar e não é na família dele. Ou então, ele quer, mas quando ele chega, ele encontra a resistência de quem está lá, porque ele chegou voando, ele chegou sabendo até de agricultura de precisão, sabendo de inseminação, o tempo fixo, sabendo de um monte de tecnologia para aumentar a produtividade. E aí, quando ele chega na realidade da família, o pessoal fala, não, você tá doido? Não vai fazer isso não, rapaz. Você acha? Eu fiz isso aqui há 20 anos, 30 anos, 40 anos que eu faço desse jeito. Você acha que eu vou fazer um negócio desse, né? Por quê? Porque o cara tá no aperto, porque não tem recurso. Uma que eu ouvi esses dias, né? Que o pai do cara, muito capaz, mestrado em produção animal, agrônomo, mestrado em produção animal, saiu da faculdade, chegou na fazenda e falou, agora o negócio vou arrebentar aqui, né? Aí bolou toda a ideia do que ele ia fazer na fazenda. Aí o pai dele falou pra ele assim, aqui não é FAPESP não, viu? Eu não vou custear a pesquisa de ninguém aqui não, meu filho. Eu não vou fazer nada disso aqui, tá? Isso aí que você tá falando é experimento. Eu já sei o que é que faz aqui. Então, frustração gigantesca do cara, né? O cara vai pra fora, espanou, saiu fora do negócio, foi procurar a vida dele. Mas, enfim, tem alguns fatores que eles são muito ligados com essa questão do financeiro. Porque se o cara entende, se ele sente que a fazenda que ele tá ali, da família dele, ele tem futuro trabalhando ali, ele tem crescimento, ele ganha dinheiro, ele consegue pagar uma vida boa, ele consegue ver o futuro dos filhos dele ali dentro, ele vai se animar com aquilo dali. Agora, se ele vê que é só sofrimento, é dificuldade, é o pessoal que não aceita as coisas dele, ou sempre no aperto, sempre passando o apuro ali, eu falo, rapaz, larga a mão, não vou mexer com isso não, vou fazer qualquer outra coisa, só não vou mexer com esse povo aí. E qual que você acha que seria o caminho para conciliar isso? Porque tem muita sucessão acontecendo e você sabe, o futuro de uma propriedade rural hoje, ela tem 3 destinos, né? Ou ela prospera e vai adiante e cresce, ou ela é arrendada ou ela é vendida. Não tem saída. Sim. Eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente clarear para quem está chegando
a possibilidade positiva que ele tem na mão. Ele enxergar que, olha, você tem uma empresa agro que é o futuro do Brasil e é o futuro que já é a realidade, mas imagina o futuro nos próximos 20 anos, que é o Brasil como a potência agrícola, que já é e vai ser ainda mais. O mundo precisa do negócio agro do Brasil, precisa. Então tem uma necessidade, não só do ponto de vista de comida, mas do ponto de vista de bioenergia e de fibras, série de produtos agro, que não é só alimento. Então há uma necessidade. Então isso é muito promissor para esse setor. Então você tem essa empresa na mão. É o melhor negócio que existe no Brasil, no meu ponto de vista, é o agronegócio, né? Por todos os motivos que existem nele. Ainda é o melhor negócio que eu vejo. Tanto é que as pessoas pegam dinheiro em outro lugar para investir no agro, né? Então olha como o negócio é bom, né? Que muitas vezes a pessoa não tem, ela tem a visão de que aquilo ali é sem futuro, não produz, né? Não tem resultado, é sofrimento. Então, ele entender que, olha, está sendo desse jeito, no momento está sendo tocado desse jeito, mas tem como ser diferente. Então, eu quero entender que se ele se juntar com os irmãos dele e não cada um pegar um pedaço, ele vai ter mais escala, ele vai ter mais poder de barganha para comprar as coisas, para vender, ele vai ter maior resultado, porque quanto maior é o tamanho do negócio, menos você, mais dilui os custos das coisas, né? Então, você tem um potencial muito grande aqui, né? E muitas vezes o negócio vale, o valor que tem aquilo dali é muito mais do que ele vai ganhar a vida inteira numa outra carreira. E muitas vezes o cara não tem noção disso, tá? Então, assim, a gente conversa com pessoas e muitas vezes ele fala, você pergunta assim pro cara, quanto vale o negócio da tua família? A fazenda lá, tal, quanto que vale? Não sei. Fala, chuta, quanto que vale? Não sei. Fala, são tantos hectares. Qual que tá o preço do hectare na região? Não sei. Não faz nem ideia, chuta. Daí o cara fica com aquela cara assim e fala, vou dar um chute pra você aqui. 30 milhões. Aí você viu, o quê? Rapaz, eu até achava que valiam, né, alguma coisa, mas me surpreendeu esse número. Então, que negócio que você vai fazer na cidade? que empresa que você vai ter na cidade que vai valer 30 milhões? Né? Pode ser que você tenha, sim, não é impossível, tem, né? Tem bons negócios também, tem gente que ganha muito dinheiro também fazendo outro negócio, né? Mas você já tá com isso na mão, o negócio da sua família aqui, é você entrar no negócio, né? Você ficar no negócio, é você não vender o negócio. Esse é o primeiro ponto. E se o cara não entender isso, assim, olha, eu entendi que pra mim eu não quero isso pra minha vida. Eu entendo que o melhor que eu faço, o que eu gosto de verdade é outra coisa. Então, beleza, tenha clareza e que você vai sair fora do negócio. Agora, vamos fazer de forma organizada para você sair da melhor forma possível. Porque mesmo assim, ele pode ter um gestor lá, né? Sim, a fazenda, se ela for bem organizada, ela dá lucro, sobra. Um ponto é esse, assim, né? Eu falo, sair do negócio no sentido, você pode não trabalhar no negócio, né? Você não trabalhar na operação e ser sócio do negócio e receber dividendos como sendo sócio de qualquer empresa, ou você pode vender o negócio, mas até para vender você tem que saber o que está fazendo para não fazer besteira, porque aí existe uma frase interessante que eu aprendi logo quando eu cheguei aqui andando no negócio de fazenda, que o cara falou, olha, comprar de quem ganhou, porque não sabe quanto custou. Não existe melhor negócio do que comprar negócio de herdeiro. Por quê? Porque eles não sabem quanto vale e não sabem o trabalho que deu para fazer isso daqui. Então, para eles, tanto faz. Então, você pega fazenda, quanto que vale a fazenda? Vale 10 milhões. Vale 10 milhões porque você não quer vender. Porque na hora que você fala que quer vender, ela já vale 9, só porque você quer vender. E na hora que você fala assim, eu preciso vender, ela já começa a valer 8. E se você precisar do dinheiro mesmo, pode se preparar para ouvir umas propostas de 7, porque o pessoal que compra terra, né, grandes investimentos, é um pessoal que sabe mexer com o dinheiro. Então ele sabe ler no seu olhinho o quanto você tá vendo o brilho do dinheiro que você nunca viu na vida. Então o cara tinha um salário de 5 mil reais na cidade, né, numa carreira que já tá aí há alguns anos, que não é todo mundo que tem salário de 5 mil, né? Tá falando de 5 mil parecendo que é pouco, mas é um bom médio salário para a população brasileira, isso daí. 5 mil reais por mês. 5 mil reais trabalha pra caralho, não sei o que. Então, se o cara com 5 mil reais nunca vai juntar dinheiro na vida, é só se come aquela coisa, aí de repente o cara descobre que tem uma fazenda
que ele sempre soube, mas ele nunca imaginou que um dia o vô ia morrer, o pai ia morrer, ele achava que o pai ia morrer com 70, o pai morreu esse mês. O cara não estava esperando essa, não sabia, não imaginava que o pai ia morrer. Pois é, agora você tem uma fazenda e, olha, vai lá, aí o cara já mandou uma proposta na canela do cara. O negócio que vale 10, o cara fala, eu mando 7 à vista. Porra, pro cara que ganha 5 mil reais por mês, 7 milhões à vista é um dinheirão, velho. E quando a gente fala de 10 milhões, 7 milhões, parece que a gente tá falando de um fazendão, né? A gente tá falando de um sítio, tá falando de uma fazendinha, né? Então você imagina o que tem de gente que tem fazenda de 20 mil hectares, e sei lá quantos mil, né? Coisa grande que vale 100 milhões de reais, e o cara não sabe disso. E aí é um cara que é da cidade, que tem o seu negócio na cidade, que ganha um certo dinheirinho, mas quando se compara com esse negócio, então assim, até para esse cara vender, ele tem que aprender umas coisas. Porque se ele pensar, se ele soubesse bem, ele não vendia. Né? Mas já que ele não quer, já que ele entendeu para a vida dele que ele não quer, então vamos sair da melhor forma possível. Se vale 10, vamos vender por 10 isso daí. Exato. Vamos vender à vista, vamos se garantir para não tomar um tombo. O cara não vir aqui dizer que vai pagar a prazo e te enrolar e não pagar, fazer um contrato mal feito. Quando for ver a matrícula que você achava que estava no seu nome, está no nome do seu tio. Aquelas coisas que existem em família, de fazenda velha que não tem documento. Tudo isso daí é um rolo isso daí, que se o cara não prestar atenção, fica sem. Perde pro sem terra, que tá lá fechado. Tem um monte de coisa que acontece aí, né? E outra, vai pagar imposto na venda ainda, então ele já vende barato, abaixo do preço do mercado, ele vai pagar um imposto bom na venda, que vai virar menos ainda, quando vê ele levou pela metade. Agora, você tá tocando num assunto aqui que eu fiquei pensando, né? Essa rentabilidade baseada no valor do patrimônio, quando você avalia os números, né? Um produtor hoje ele tem que trabalhar por amor também, né? Porque se você pegar o valor do patrimônio, que tá alto, e jogar na rentabilidade real lá, você pega esse valor aí, 30 milhões, e você jogar lá, você conhece o mercado, num fundo imobiliário. Não tem hacks. Tem esse custo de oportunidade. O próprio arrendamento tem esse custo de oportunidade. Eu pergunto pros produtores às vezes aqui, você tá trabalhando por quê? Ele falou, pra ganhar dinheiro. Eu falei, quanto? É porque o arrendamento você já tinha. Então lá, 20 sacos por hectare. Você produz 60. O teu custo é 30. Ficou ruim a conversa aqui. Você tá trabalhando por 10. Né? Porque os 20 você já ia ter sem fazer nada. Então, assim, como é que você olha para essa rentabilidade? Será que não está super valorizado o valor do patrimônio ou será que nós não estamos rentabilizando bem? E tem essas duas coisas, né? Porque também tem a área que vale muito, né? Tem gente que tem área que está na beirada da cidade que vale uma fortuna por causa de outros assuntos, assunto imobiliário, não é nem produtivo, né? Futuramente sem loteamento, enfim, né? Mas assim, para resumir bem, se você fizer a conta de rentabilidade, quanto vale o patrimônio, quanto fatura, quanto lucra o negócio por ano versus o quanto o patrimônio está imobilizado, muitas vezes a gente chega numa conta de 1% ao ano, né? Então a gente sabe que qualquer investimentozinho que você fizer ali sem ter trabalho nenhum vai te dar 2% ao ano, 1,5%, né, por cento ao ano. Isso dá para ter sem dor de cabeça, sem ter que trabalhar, sem ter que acordar cedo, sem ter que correr risco, sem ter que um monte de coisa, né? Só que tem um outro lado disso que é o negócio imobiliário. Então a pessoa tem que ter clareza que quando você tem fazenda, você tem dois negócios. Você tem um negócio imobiliário e você tem uma atividade agrícola em cima daquilo. Então, o negócio imobiliário, a terra valoriza. Então, quando você faz essa conta de hoje está dando 1%, mas é 1% sobre aquilo, que ano que vem isso vai estar valendo mais, daqui a 2 anos isso vai estar valendo mais, então você está valorizando também, está acompanhando a valorização imobiliária também, né? Então, quando você coloca no fundo ali, é em cima do principal ali, né? É diferente a conta. Agora, é óbvio que quando a gente contrasta essa conta da lucratividade, né? Da rentabilidade, né, que é o que dá de lucro versus o que tem de dinheiro imobilizado, 95% das vezes as pessoas tomam um susto e falam assim, nossa, tá dando só isso? Né? E aí é que o cara consegue enxergar o quanto que dá para melhorar. A gente tem projetos, aí depende também do quanto que dá para melhorar, a que risco você quer correr, né? Porque dá para
melhorar muito, mas vai envolver risco, vai envolver tomar financiamento, vai envolver ter uma atividade mais arriscada, talvez, né? Então, ter essa clareza de que, olha, tem projetos que a gente atende que o pessoal está fazendo 3% ao ano de rentabilidade e está feliz. E tá bom demais, tá? E tá contente, porque há 2 anos atrás dava 1%. Então, de 1% para 3%, mais que dobrou, né? Triplicou o negócio, né? Então, ele tá feliz, né? E já tem outros que já tem 5%, né? E já tem outros que tá beirando 10%. Só que esse 10% é bem alavancado e bem arriscado o negócio. Então, os caras têm que ser muito profissional. Então, esse pessoal que tá aí na beira dos 10%, os caras têm consultoria para tudo, tá? Tem consultoria do pasto, consultoria do milho, consultoria da gestão, consultoria da consultoria. Eles têm um monte de gente, um time. Esse pessoal que eu tô falando especificamente, são 3 irmãos que há alguns anos atrás, há 6 anos atrás, eles abatiam 5.000 bois por ano. Cada um separado, um irmão aqui, outro ali, porque o vô fez isso, de separar, deu uma fazendinha para cada um, deixou um para cada um e cada um se separado para não brigar, né? E aí, uma das coisas que a gente fez foi juntar eles, né? Juntou eles e eles decidiram que iam crescer e que ia alavancar. Em coisa de 3, 4 anos, esses caras estão matando 25.000 bois por ano, né? Então, onde eles não tinham escritório, eles tinham um pessoal que fazia um financeiro na cozinha de casa, né? Então eles fizeram escritório, eles botaram gestão profissional. Assim, o escritório é para simbolizar, né? Que existe um escritório na cidade que deve ter umas 20 pessoas trabalhando dentro. Num grupo de fazendas tem mais umas 15, 20 pessoas trabalhando. No outro grupo de fazenda tem mais umas 30 pessoas trabalhando. Então aquilo assim é uma big empresa. Então por isso que tá tendo esse resultado. Porque se for para fazer de qualquer jeito, na verdade podia ter quebrado já tinha quebrado, né? Para fazer como eles faziam antes, né? Então essa conta de, olha, o quanto dá para melhorar, o quanto dá para ter de lucratividade, quanto que dá para melhorar esse resultado, também está atrelado ao quanto de risco você quer correr. Então a gente coloca isso para entender o que a família quer, né? Olha, você tem isso na mão, você pode melhorar assim, 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 assado. Agora, vale a pena isso? Compensa isso? Vocês estão preparados para isso? É muito comum a gente vê, na agricultura eu não sei como funciona isso, porque o agricultor ele é muito mais para frente, é muito mais... O risco que ele corre é muito maior, então ele está muito em cima do negócio. O pecuarista já é mais tranquilo porque o risco é menor. Então o cara que vai lá uma vez na semana na fazenda, né, e tal, tem outro negócio na cidade, vai lá, dá uma olhadinha na fazenda toda semana, tá bom demais, e tá bom demais, é isso aí. E esse pessoal aparece e fala, não, eu quero melhorar, dá para ter mais resultado. Aí contrata um consultor de pastagem, de não sei o que lá, e o cara faz um projeto para ele de intensificação, e aí coloca fura um poço, distribui água na fazenda inteira, coloca irrigação, coloca adubação, coloca manejo rotacionado, não sei o que lá. Faz esse projeto, gasta um dinheirão, mas o cara não está preparado para aquilo. Ele não tem condições de tocar aquele negócio, ele não está pronto para isso. Então o que acontece? Quando ele começa a executar o planejamento dele, começa tudo a dar errado. É os canos estourar porque foi mal dimensionado, é a bomba que queima porque está errado, aí é o pasto que ele formou, mas ele não sabe colher, perdeu o pasto, ou o pasto não nasceu, plantou na hora errada. Nossa, vai acontecer um sarapatel de coisa errada, que aí a gente já escuta isso. O cara fala assim, cara, a gente não precisava ter feito isso, a gente não podia ter feito isso. A gente estava bem onde estava, podia melhorar, mas a gente errou aqui, a gente não estava preparado para isso. Então tem muito esse ponto, né, de entender o perfil das pessoas que estão envolvidas para entender até que ponto eles podem fazer esse tipo de investimento, esse tipo de melhoria, porque às vezes eles não podem fazer. Às vezes você vai quebrar o cara, né? Fala assim, bicho, não faz isso não, vamos fazer o básico primeiro. Vamos equalizar suas contas, vamos organizar a sua produção, aí daqui para frente a gente vai degrauzinho por degrauzinho melhorando. Não adianta você querer pular do nível 1 para o nível 10, porque você tem o capital para fazer isso, porque tem uma linha fácil para você pegar um dinheiro. Se tem o dinheiro e tem
um consultor, tem alguém que tá me dizendo, eu aprendi fazendo uns cursos na internet, vendo no YouTube, vou fazer. Então os caras que é meio louco, assim, né? Vai mesmo, bota dinheiro mesmo. E aí no primeiro ano o cara já tá desanimado, porque já viu que não vai dar o resultado que deram. Aí fala, tá vendo, essas conversas de consultor, porque o cara veio aqui, me prometeu mundos e fundos, o negócio não deu certo e tal. Então, tem que ver se dá para fazer isso, né? Então, eu ainda acho, né, que o negócio agro ainda tende a ser muito melhor do que qualquer outro negócio. Mas o cara tem que ser profissional. Hoje o amador ele paga muito caro no negócio. O custo do amador é sair da atividade. Sai rápido, viu? Não demora, não. O amador ele sai logo do negócio, viu? E aquela, né? Antes de ficar maior, fique melhor, né? Sim. Porque sim. É mais fácil você organizar a casa do que você crescer desorganizado. E por que eu te fiz aquela pergunta lá? Porque tem muitos que no momento de bonança e tal, eles vão comprar a terra que tá cara. E quando você olha a rentabilidade pelo investimento, e se for um pessoal que já tem uma certa idade, você já tá olhando que é pro filho mesmo. Uhum. Já é para deixar patrimônio. Porque não vai se pagar. Né? Tem situações que, não, claro, não tô relacionando o pessoal lá que tá indo pro norte, que tá pegando áreas novas e cerrado, essa frente ali. Mas quando a gente olha pro sul, que tem uma certa valorização, você faz uma conta lá em soja mesmo, né? Você olha assim e fala, rapaz, se tiver uma ou duas frustrações de safra aqui, complicou a conta, né? E teve, né? Nós tivemos. Sim. Então, assim, quem comprou terra para pagar em soja, nessa última safra desse ano aqui, complicou tá apertado para o compromisso. Apertou, né? E daí ainda a gente tem essa questão toda política que dá uma atrapalhada aí, o pessoal desanima, né? E a gente não sabe o que vai virar. Então, assim, o produtor acaba tendo esses momentos de pico e esses momentos bons e os ruins, assim, com uma frequência muito grande, né? Ele tem que ter... Por isso que é importante ter esse número na mão. E esse ponto que você falou bate com o que eu tinha falado aqui, assim, olha, negócio imobiliário é um negócio, atividade em cima é outra. Tá? Então, o negócio imobiliário é a longo prazo. Pode ter uma barbada aí que aconteceu nesses últimos 3 anos, de você comprar uma terra de 30 mil reais o hectare e em 2 anos ela começava a valer 50. Isso aconteceu nesses últimos 2 anos, mas foi uma raridade isso daí. Nos últimos 30 anos isso não acontecia. Isso aí foi um movimento, uma loucura que aconteceu. Então, não se conta muito com isso. Terra é um investimento a longo prazo. Então, se você está comprando um negócio que é de longo prazo, pensando na tua operação de curto prazo para pagar isso daí, não é impossível, beleza, não é impossível, dá para fazer, mas é uma operação apertada, é uma operação que qualquer dor de barriga você já não consegue honrar o compromisso financeiro. Então, tem que pensar nesses, né? Tem que entender isso daí, tem que entender essa separação dos negócios para ter uma certa segurança. Olha, se não der certo aqui, como é que eu vou pagar isso daqui? Da onde que eu vou tirar? Como é que eu vou fazer? Se você pensar isso com antecedência, não é que você vai prever, né? É a mesma coisa com bolsa de valores. Você não vai prever o que vai acontecer, você vai ter estratégias caso isso aconteça. Se isso aqui sinalizar desse jeito, eu já começo a fazer isso aqui. Se isso aqui for pro outro lado, eu vou fazer isso. Então você pensa com antecedência para ir. Com certeza, em algum momento, você vai pensar tudo e vai dar errado, pior do que você imaginou. Como também vai ter hora que você vai ver o negócio dando errado e você vai conseguir pular fora, porque você já tinha estratégia antes disso, você pensou antes, né? Tudo muda quando você pensa antes, né? Aqui no Paraná ainda tem uma questão que as propriedades são muito diversificadas, né? Então, quando um negócio está indo meio mal, o outro dá uma salvada aqui. Então, isso vai alternando e o produtor consegue ir se mantendo. Qual que é o problema? Que se ele também não tiver uma gestão organizada de cada atividade rural, o frango, o suíno, o leite, o peixe, a agricultura, qual que é a margem que cada um tá me dando, também atrapalha, porque ele tira de um bolso, coloca no outro e daí ele mistura tudo num bolo só, né? E a família tá ali, muitas vezes trabalhando em cima, outras vezes tem funcionário e aí o giro é maior ainda, mas ele não sabe aonde que eu invisto quando eu tenho caixa agora. Eu invisto no frango, no suíno, no peixe, no leite, compro a máquina. Quando acaba faltando dinheiro de coisas que são imprescindíveis, porque acabou colocando dinheiro em outra coisa, né? Você acabou acelerando demais uma coisa e faltou dinheiro para investir na outra. Então acontece, a gente escuta o cara, a gente tem algum cliente aqui em São Paulo que é agricultura, que é isso que eles falam assim, cara, a gente tem que saber
o que cada coisa dá, porque eles até hoje não sabem, né? Então eles têm cana, eles têm café, eles têm eucalipto, eles têm gado, eles têm um monte de coisa, tem fazenda no Tocantins e tal, só que é tudo misturado. Então eles têm essa noção de falar assim, olha, a gente precisa saber, porque tem hora que tem uma coisa que está dando prejuízo, está prejudicando a outra. E tem coisa que a gente não pode não investir, a gente não pode não colocar o dinheiro, porque que é o caso do café. Tem a hora que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer. Se eu não fizer na hora certa, eu vou perder isso daqui. E o tombo é grande. Então, é você conseguir separar, né, por centro de custo cada coisa para ter uma noção. Olha, isso daqui o resultado é esse, né, o frango o resultado é esse, o suíno o resultado é esse, a agricultura o resultado é esse, porque tudo isso vai impactar que tem hora que uma atividade vai atrapalhar a outra. Ou, porque o sonho, na verdade, é esse, né, que quando uma tá ruim e a outra tá boa, então você se salva, né? Você se salva. Mas, na verdade, você às vezes está atrapalhando as duas. Você tem uma sensação de que está se salvando, mas está atrapalhando as duas, né? Às vezes você podia ter parado com uma, ter ficado só com a outra. Essa questão de diversificação ela é importante, né? Mas até que ponto você não está desperdiçando, né, em algumas situações, uma energia ali que podia estar concentrado mais em uma atividade, mas é isso, é um ponto de vista até meio filosófico, assim, né? Olha, eu não quero concentrar tudo para depender numa coisa só, eu quero diversificar, porque uma coisa salva a outra. Aqui a gente tem muito esse exemplo, puxando para pecuária, com questão de leite, tá? Então a gente tem muitas pessoas que têm pecuária de corte e tem leite também, porque o leite fornece dinheiro semanal, para falar, para não falar semanal. O cara toda semana passa pegando leite na propriedade, então aquilo ali ele fala, é o retiro, é onde ele tira dinheiro ali todo dia, tira leite todo dia e ele paga as contas com aquilo dali. Então ele acha que tá bem, ele fala assim, não, tá bem, porque o dinheiro aqui vai pagando as contas e tal. Só que no dia que você soma a conta dele todinha, de custos, despesas, investimentos e tal, o leite está dando prejuízo na fazenda. Ele fala, mas é o que pega minhas contas para eu pagar. Então, peraí, vamos se organizar para que você tenha alguma fonte de liquidez ou tenha o dinheiro guardado ali para pagar suas contas, para você potencializar o seu negócio, que é o corte, que é o maior negócio seu. Um ralo de dinheiro está sendo o leite aqui. Eu não quero dizer que leite é um mau negócio, pelo amor de Deus. Tem muita gente que eu conheço que trabalha com leite, que vive muito bem, que ganha muito dinheiro, né? Mas muita gente, eu não vou falar a maioria não, mas muita gente tem o leite de forma informal, com baixa produtividade, com alto custo, e acha que tá bom o negócio, porque dá dinheiro todo mês. Então, você vê como acaba uma atividade atrapalhando a outra e o cara acha que tá diversificando, que tá ajudando, né? Mas quando você consegue mostrar isso para eles, a maioria das vezes a gente já entendeu que o projeto pequeno de leite, principalmente, ou o cara é muito eficiente, ou o cara vive daquilo. É ele que tira leite, ele, o filho, não sei quem, tudo bem. Mas quando ele põe um funcionário na conta, a gente já chegou a fazer conta, cara, você tem que tirar pelo menos 1.000 litros de leite para a conta fechar. E o cara tá tirando 200 e acha que tá bom. Porque dá 200 de leite por dia, dá um dinheirinho que ele paga as contas dele, né? Então é uma questão de olhar os números, né? Que isso é óbvio, né? A gente fala assim, é óbvio, mas pois é um óbvio que muita gente ainda não sabe, assim. Então eu vejo que tem muito espaço para você conseguir clarear. Eu acho que você também, assim como eu, a gente está trabalhando essa questão de finanças e de gestão dentro do agro, e a gente consegue se conectar e se comunicar com o pessoal de uma forma que eles entendem. Então, qual que é o problema da parte mais financeira? Que a maioria das vezes, quando você pega para falar de finanças, em algumas experiências que a pessoa teve na vida, ele pegou um cara da cidade que ele viu falando de finanças e veio com aquele papo FGV, né? Tipo, sim, aquele jeito Fundação Getúlio Vargas de falar, entendeu? Que aí cheio de gíria técnica, né? E o cara falando, porra, não entendi nada que esse cara tá falando, entendeu? Esse daí, né? Cara, por que esse cara tá falando? Então o cara acha que é um bicho de 7 cabeças, que é assim, eu mesmo tinha esse preconceito com o assunto financeiro e que pra mim era muito difícil, tá? Eu achava muito difícil esse assunto antes, né? Quando eu comecei, eu falei, cara, esse negócio é muito complicado, esse negócio de fluxo de caixa, prever orçamento e tal, margem EBITDA, que porra é isso? E ficava aquela coisa assim, não, esse não é assunto, é muito difícil. Só que quando você consegue aprender com alguém que clareia esse assunto, que coloca ali termos que, tipo, o cara fala um negócio difícil pra você, mas ele te explica, ele fala, ó, isso aqui, ó, mas isso aqui quer dizer
o seguinte, tá? O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é o dinheiro que você pega todo mês, é o que entra e o que sai todo mês. Ah, agora eu entendi. Então, quando eu tô falando que você está o cara tá sem liquidez. O que é liquidez? É porque tá sólido? O leite pedrou, o leite talhou, virou sólido? Liquidez é porque você não tem dinheiro em espécie para pagar suas contas, seu dinheiro tá imobilizado, tá travado em algum lugar que você não consegue pegar. Ah, rapaz, agora eu tô entendendo o que você tá falando. Então, tem tudo isso. Eu acho que a gente tem esse espaço e conseguir clarear para as pessoas ao nível que qualquer pessoa pode entender isso daí, né? Qualquer pessoa pode entender isso. Porque o assunto do tal do dinheiro é um assunto que todo mundo entende. Se você souber falar a língua dele ali, todo mundo entende. O cara é analfabeto, ele não sabe escrever, mas fala de dinheiro, de conta. Tenta dar um troco errado para ele. Passa um troco errado pra você ver se ele não aprendeu matemática. Exato. E os DRE, os fluxos de caixa, é tranquilo agora para explicar. Eu tô na fase já que o produtor já entendeu a questão da depreciação, né? Que tinha Isso aí é difícil também. Porque o que era a depreciação? Na faculdade a gente aprendia que pegava o valor da sucata, dividia em 10 anos lá e depreciava um pouco todo ano. Aí o produtor olha para mim e fala: você não entende nada, rapaz. Eu falei: por quê? Porque comprei uma colheitadeira lá em 2015, paguei 500 mil, hoje ela vale 1 milhão, né? Eu falei: então vende ela e compra uma nova. Né? Que está 1 milhão e 800. Então, esse 800 mil, ela é a depreciação do teu poder de compra. Agora ele tá, né? Ele já chegou a entender. Por quê? Porque ele tá vendo o preço das coisas subir, né? A inflação batendo ali assim. Então, a depreciação não é só o da sucata, né? Porque o poder de compra dele diminuiu. Agora, o custo de oportunidade dá mais trabalho. Sim. Você podia estar com esse dinheiro em outro lugar dando esse resultado. Como você não tá lá, você tá perdendo esse resultado, né? Exatamente. Cara, mas eu não botei o dinheiro lá, então eu não tô perdendo nada, meu dinheiro tá aqui. Exato. Aí agora, o que eu tô levando, né? Olha assim, ó, lucro financeiro é o caixa que você gerou. É o que você tem em estoque de grão lá precificado hoje, mais o que você tem em aplicação, que você tem no banco. Isso aqui é teu caixa hoje. Então, isso aqui é lucro financeiro do teu negócio. Agora, o lucro econômico, nós te baliza com o mercado. Tem custo de oportunidade, tem depreciação, tem imposto, tem juros. Então, o teu lucro econômico é esse. O teu lucro financeiro é esse. Você pode gastar o lucro financeiro inteiro. Sim. Né? Você tá no caixa, é teu, boa sorte. Mas assim, economicamente falando, seu lucro foi esse aqui. Então assim, agora tá mais tranquilo, né? A gente tem no sistema, né? Tudo ali no produtor, a gente consegue separar bem. Rapaz, se deixar, nós vai longe aqui conversando, hein? Até umas 2 horas da manhã aqui, se abrir uma cerveja, vai. Eu vou falar um negócio pra você. Se o produtor não faz gestão, é bom ele não ouvir esse episódio. Vou ficar bravo com nós. Arthur, eu queria te agradecer, mas antes de mais nada, eu queria saber como é que o pessoal te acha na internet, como é que é, onde é que você tem no YouTube, tá no Instagram, como é que é? Certo, eu tenho no Instagram Arthur Toledo Cota, é o direto assim, né? Arthur Toledo Cota, tem no Instagram, tem no YouTube Arthur Toledo, que eu tenho lá alguns vídeos, tem alguma coisa que eu comecei a fazer, e tem o da Trato Consultoria. Então, Trato é T-R-A-T-T-O. É Trato como, né, de trato, só que com 2 T's na segunda sílaba. Trato Consultoria. Tem o Instagram e tem o canal do YouTube também. Então a gente está agora fazendo alguns projetos novos que a gente começou semana passada, que é uma espécie de um podcast, né? Mas a gente está produzindo conteúdo ao vivo, né? Então estamos fazendo live e que a gente começou a divulgar semana passada e está aí no canal do YouTube, está no Spotify também, Fazendas Infinitas Live. Legal. Então a gente pega muito esse assunto de tudo isso que a gente está falando aqui, que é gestão, estratégia, pessoas, finanças, daí a gente entra nos assuntos de riscos jurídicos também, a gente acaba falando essa questão de holding patrimonial, essa questão disso, né, dos riscos sucessórios ali e outras coisas que a gente conhece pouco, né, a parte mais jurídica, e a parte de comunicação, né, que tanto de comunicar entre as pessoas, como comunicar na internet, comunicar nas mídias, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito de ensinar as pessoas a se vender melhor, a defender o nosso negócio, né? O nosso negócio agro, que é muito
Hoje em dia é muito bem visto já, né? Na verdade, mudou muito, né? Ninguém falava essa história de agro é pop há 10 anos atrás, né? Então isso aí foi uma coisa que é bem recente, mas ainda a gente recebe alguns ataques injustos que a gente tem que se defender, tem que saber os argumentos para poder jogar na cara da turma de volta, né? Falar aqui, né? Assim, não, peraí, deixa eu dar a minha versão da história, né? Exatamente. E para nós finalizar aqui, vamos ter uma perguntinha aqui. Qual é a diferença do pecuarista pro agricultor quando a gente pensa em gestão? Tá. Primeira coisa, né, é pensar na questão do tolerância a risco, né? Normalmente o agricultor ele é muito mais tolerante a risco, ele lida muito melhor com riscos, então ele é muito mais agressivo na forma de trabalhar, né? Ele pega dinheiro no banco mesmo, quanto mais dinheiro o cara tiver na linha, ele pega tudo mesmo, porque ele põe tudo para ter resultado, né? O pecuarista ele já é muito mais avesso a risco, né? Ele já não gosta muito de correr risco e é por isso que ele é pecuarista, que ele sente que é uma atividade mais segura, né? Se der uma chuva de granizo, ele tem 1000 cabeças, ele vai continuar tendo 1000 cabeças. Talvez vai queimar o pasto, talvez vai emagrecer um pouco, mas não vai perder. A roça, talvez perde a roça toda, né? Não há chuva de granizo, né? Então, isso só para dar um exemplo de como é a diferença essa questão do risco, né? E o pecuarista, né, ele é mais tradicional, ele não gosta de pegar dinheiro no banco, ele tem orgulho, bate no peito, fala, nunca peguei dinheiro no banco, trabalho com recurso próprio a vida inteira, né? Então ele é muito mais conservador, muito mais tradicional, gosta muito de uma exposição muito menor. Agora, né, isso falando do ponto de vista de gestão, como o agricultor ele está muito mais ligado a essa coisa de bancos, eles tem tendência a ter uma certa organização para conseguir demonstrar no banco a capacidade que ele tem de pagar a dívida. Então ele tem pelo menos alguns números, pelo menos alguma coisa ali ele tem, né? Que o pecuarista muitas vezes nem isso não tem, acaba sendo bem mais amador nesse sentido da gestão, porque é uma coisa meio de paixão, não, isso aí é meu prazer, é mexer com gado, eu tenho minhas vaquinhas, eu tenho lá meus cavalos e tal, não sei o quê. E acaba não tendo muito essa importância de ter números, né? O agricultor ele já tem mais números. Eu vejo que a gente falou, né, o agricultor ele tem que ser meio doido, né? Porque ele dorme milionário e acorda embaixo da ponte se ele vacilar, né? E a pecuária não é bem assim, né? Demora para você ir vendendo tudo, ter que acabar com tudo, leva uns anos, né? Então acaba sendo uma velocidade muito diferente, né? Nessa questão da gestão, né? Mas hoje em dia existem muitos pecuaristas excelentes que estão bem arriscados também no sentido de projetos intensivos, profissionais, que, né, coloca 10 vezes mais animais numa mesma área para produzir bastante a mais, com resultado muito bom, e isso é uma tendência. Eu acho que a tendência, eu já ouvi isso, um professor no curso falou assim, no dia que o pecuarista aprender a trabalhar como agricultor, a gente vai ter uma revolução na pecuária, e isso está acontecendo. Então, como é trabalhar como agricultor? É esse ponto de vista, de que, olha, meu amigo, você tem que acelerar, você tem que correr algum risco se você quiser ter resultado, porque se você não tiver resultado, o agricultor ele acaba dominando a área da pecuária, né? Ele vem, paga um arrendamento muito maior e leva embora e toma a área embora mesmo, né? Então o que a gente que a gente vê de pasto aí que tá virando roça é por isso. Então o cara, para resistir na pecuária, ele tem que ser bom hoje em dia, tá? O de qualquer jeito ele já ficou para trás faz tempo. Eu tinha um professor ali na UFR que ele falava assim, se o pecuarista, se o agricultor for trabalhar com pecuária, ele vai rachar de ganhar dinheiro, mas se o pecuarista virar agricultor, 5 anos ele quebrou. Quebra no outro dia. Mas o agricultor mesmo assim tem que cuidar, porque ele é um cabra muito macho, porque você pega lá uma safra de soja e gasta 3, 4, 5 mil por hectare, né, pra plantar de custo, produção. O cara que um cara pequeno aí, né, pequeno e grande, varia da região, mas 200 hectares que seja, isso vira 900 mil. Ele enterra 900 mil e na maioria das vezes nem seguro faz. Uhum. E reza pra chover, entendeu? É ali que a gente tem que valorizar o produtor, que muitos não vê, né? A gente fica falando do trabalho no campo, mas essa aí é coragem. É por isso que eu falo que o cara tem que ser meio doido pra ser agricultor. E com o dinheiro do banco, né? Custei ainda, muitas vezes. Então, assim, quando a gente olha pros números, você fala, rapaz, sem seguro. Então, faz parte do jogo. Arthur, conversa muito boa aqui com você. Espero em outros momentos a gente trocar mais
uma ideia. O pessoal procura ele lá nas redes sociais. E para você que é nosso ouvinte e gostou desse episódio, não deixe de deixar um like aqui no YouTube, compartilha lá o Spotify também com os amigos. E marca nós aí no Story e vai ser muito bacana. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. Todas as quintas-feiras, um novo episódio. Até a próxima, Arthur. Valeu, Lucas. Até mais, turma. Tamo junto.